Glória a Deus. Meus queridos, essa mensagem foi um parto. Foi um parto. A semana toda gerando. Ainda ontem à noite, o pastor Cláudio foi lá em casa aí. Só deu tempo de descer do escritório, dar um beijo nele. Seja bem-vindo, eu estou saindo. Acordei de manhã e ainda estava gerando. Tive que ir para o computador de novo. Irmãos, tem coisas que parece difícil. Parece fácil, mas não é fácil. Parece um tema até interessante, a fé, né? Que voa mais alto. Parece fácil falar disso. Pela experiência que a gente tem, parece fácil. Pelo tempo de ministério, parece fácil. Já vivemos tanta coisa, parece fácil. Mas não tem nada fácil quando Deus quer falar o coração das pessoas. E quando o Espírito Santo está dizendo, ainda você não sintonizou. E a gente sente que alguma coisa não está certa. E você volta tudo de novo. Deus está faltando. Está faltando um sal aí. Alguma coisa. Mas Deus é misericordioso sempre. Porque a palavra é dele. E Ele quer falar com a igreja. Ele não está preocupado com a minha performance. Ele quer entregar um recado. E Ele quer entregar um recado para a igreja. Para nós, igreja, no coletivo. Gostaria de colocar, meus irmãos, que estamos avançando para um novo tempo. Essa é a série. Um novo tempo. Quando você usa a expressão avançar, todo avançar exige o forçar e rejeitar aquilo que você precisa deixar para avançar. Dá para entender? Não tem avanço sem renúncia. Repete, não tem avanço sem renúncia. Não adianta. Para avançar precisa ter renúncia. Estava ali lembrando e procurei e pensando nas mortes, nas perseguições que os cristãos estão tendo. E os cristãos têm, em 2005, agora lá na África, na Nigéria, 7.000 foram mortos. Isso só numa região, só num lugar. Mas no mundo inteiro, milhares de cristãos que professam o que nós professamos, estão morrendo. Pelo nome, doce nome de Jesus. Eu pergunto, é normal isso? Para a igreja? Me parece que sim. Porque a igreja sempre foi perseguida, em todos os tempos. E começou por ele, por Jesus. Foi perseguido, levantada uma narrativa falsa, usaram mentira para condená-lo, ele foi condenado, foi trocado por um ladrão, morto, mas para a glória de Deus, estavam matando o corpo, mas não Deus. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. E assim a igreja inicia a sua jornada. Perseguições, o maluco do Nero
cria toda uma situação, e aí vai, e aquela situação toda criada, e de quem é a culpa? Os cristãos. Os cristãos são colocados de cabeça para baixo, taca fogo para iluminar as ruas, e assim vai. E a história da igreja não para. Mas, se nós olharmos, e aí sim agora eu começar a fazer aqui, aproveitar o preâmbulo que eu estou fazendo, mas o preâmbulo que eu quero colocar agora, esse pano de fundo de perseguição, mas também essa perseguição tem uma conta, algo que está acontecendo. E nós vamos lá para Isaías, capítulo 40, que vai ser a base dessa mensagem. E quando Isaías profetiza, no capítulo 40, o povo de Israel estava vivendo um tempo de cansaço, de desânimo. Estavam longe de Jerusalém, no exílio babilônico. Eles estavam sem templo, sem culto, sem adoração e sem esperança. Eu não sei como é viver sem esperança. Eu particularmente não sei. Porque eu nunca vivi sem esperança. Nunca. Em todos os momentos da minha vida, os momentos mais difíceis, havia uma viva e gloriosa esperança dentro de mim. A coisa vai caminhar. E uma forma metafórica que Deus me deu para caminhar nisso é: não tente organizar um caminhão de batata. Deixa o caminhão andar, que ela vai se ajeitar. Do jeito que tem que se ajeitar. Tem gente que quer organizar tudo, até a batata em cima de um caminhão, uma por uma. Não tem como. É melhor, vai, que eu sou contigo. Não pasme, nem te espante. Vai. O caminho vai ajeitar essas batatas aí. E eu tenho vivido isso em toda a minha história. Já passei tantos altos e baixos, e o caminhão continua andando. Deus dá a direção. Não eu, Senhor, mas a Ti toda a honra e toda a glória. Mas aqui o Senhor está falando para o povo de Israel, sem esperança. E muitos achavam, né, que Deus havia esquecido deles. Quantos têm falado de Deus tem esquecido de mim? Deus não tem lembrado de mim. É exatamente esse momento em quando a gente está falido, quando a gente já não tem mais esperança, quando a gente já não tem mais condições, não é? É o momento em que Deus fala novamente. É aquele momento em que você tentou tudo o que queria e disse assim: eu sou um bobão de estar tentando fazer as coisas e não dá certo. É claro que não dá certo. Deus está esperando você dizer assim: filho, deixa comigo. Para de querer colocar a mão onde não é para colocar. Descansa, espera aí. E o Senhor em Isaías 41 vai dizer: consolai meu povo, consolai, fala duas vezes, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E essa palavra aqui inaugura, na verdade, uma nova estação espiritual, porque se nós olharmos o livro de Israel, esses 39 capítulos, nós vamos ver um caos, uma situação difícil. E depois de anos de correção, agora o céu se abre para uma restauração. O termo consolai, no grego, no original, significa renovar o ânimo. No outro texto, o Senhor diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o soprar de um fôlego. É como
tirar você daquele momento de aflição, morrendo afogado, o Senhor estende a mão e tira você de lá de baixo, você... Essa é a ideia de renovar o ânimo. Nachan, no hebraico. Então aqui começa o ministério do Espírito Santo, porque Consolador é o Espírito Santo. Ele começa aqui, e a gente tem que olhar esse texto, o capítulo todo, com um olhar lá no Novo Testamento. Porque ele é o espelho lá para o Novo Testamento. Ele reflete lá no Novo Testamento. E Jesus chamaria de Consolador. Eis que enviaria o Consolador, lá em João 14, 16, 17. O Consolador estará para sempre convosco. É o Espírito que levanta o que caiu. É o Espírito. Quem está caído, não pensa que vai conseguir levantar sozinho. É impossível levantar-se sozinho. Ele renova o que secou e reacende o que se apagou. Ele faz isso. E Deus estava dizendo ao seu povo: o Espírito está vindo para soprar sobre vocês um novo tempo. O deserto não é o fim. O deserto não é o fim. É o lugar onde o meu vento sopra. Então Isaías 40 é o capítulo da virada. É o capítulo, a chamada do divino para renovar a fé, levantar a cabeça, tomar posição, voar nas asas do Espírito. É a mesma voz que hoje te convida, é a mesma voz. Avance para um novo tempo. É a mesma voz. Porque o Consolador está entre vocês. Igreja, na introdução aqui, na oração de preparação, às 15 para as 9, para as 10, eu estava orando uma revelação que o Espírito estava me dando. E ele disse: ele é a água da vida. E de repente eu estou orando e ele diz assim: você também é água. Rios de água viva fluem de você. E ele diz: eu e você somos um, como com o Pai. Jesus disse isso. E eu pensei: meu Deus, o que nós somos? E você se coloca como alguém que não é nada. E esquecemos de princípios básicos de quem somos nele. Essa palavra marca a mudança espiritual. Consolai, consolai. Gênesis 41. Consolai. É a marca da mudança dessa estação espiritual. Depois de anos de ouvindo sobre juízo, o povo agora ouve sobre restauração. E Deus está dizendo: ainda há esperança, ainda há futuro, ainda tem condições, há força para você. Espera em mim. É isso que ele está dizendo. Igreja, espera em mim. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Esse capítulo então é um recomeço. É o sopro que vem reacender a fé do povo. Meus irmãos, João 14,16 diz: e pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro, que estará com vocês para sempre. Naham. O capítulo 40, agora, Isaías 40, 1 e 2 diz: consolem, consolem o meu povo, diz Deus, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor o
em dobro por todos os seus pecados. Até os jovens, verso 30, os jovens se cansam, ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse livro então inaugura, Isaías 40 inaugura aqui, do capítulo 40 ao 66, é o livro da consolação. O livro da consolação, preparando o caminho para João Batista, revelando o Messias. Verso 3 do capítulo 40. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho. De quem está falando? De João Batista, o primo de Jesus. Olha que bênção. Então, guisa de introdução, aliás, de um preâmbulo, agora vamos introduzir a mensagem. Uma oração que rouba a fé. Introduzindo aqui, vemos que sempre, eu e a pastora Ana, nós estamos lendo junto com alguns irmãos, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, a Bíblia cronológica, em voz, né? A gente está lendo em voz alta. E a gente estava exatamente nessa parte, dessa desobediência, dessa murmuração do povo. O povo reclama. Você reclama? Você reclama? Falar em reclamar, eu estava lembrando que eu estava num culto. Eu estava pós-cristiano, né? É um evento. Nós estávamos lá em Paranaíba, na igreja presbiteriana, e o Igra estava lá, todos os pastores relacionados com o Igra. E eu estava lá orando e clamando e tal, e a gente estava ali profetizando e tal, e de repente eu passo por uma pessoa assim, e o Senhor, uma senhora bem velhinha, não sei, eu estou velho, eu não estou bem velhinho, só velhinho. Obrigado, Tirso. E eu a vejo lá assim, arcadinha, e o Senhor diz assim: diz para ela que ela é muito chata. Aí, claro que eu não fui direto, eu falei: Senhor, eu acho que isso não é comigo. E voltei, quando eu passei, o Senhor disse: fala para ela que ela é muito chata. E diz ainda, ela é tão chata que nem ela suporta a chatice dela. Eu falei: não tem jeito, tem que ir. Sentei do lado dela. Oi, vovó. Sou pastor. E sou pastor de Tine. Tudo bem? Pastor, tudo bem. Vim aqui para dar um recado de Deus para você. Mas eu não quero que você se ofenda, porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. E se não tiver sentido nenhum para você, eu já peço perdão, porque eu acho que eu ouvi errado. E se eu ouvi de fato errado, então já me perdoe antes. Mas Deus mandou dizer que você é tão chata, que nem você suporta a sua chatice. Eu sou chata mesmo. Hoje meu genro e minha filha me tocaram da casa deles porque eu sou chata. Bem, papai do céu está mandando então você se consertar. Isso foi no sábado à noite. Domingo de manhã ela volta pro seminário, me abraça e diz: pastor, eu fui lá. Eu disse que eu sou a chata. E eu pedi perdão.
Eles me abraçaram, me levaram para dentro de casa, oramos juntos, e foi tão bom. Veja, tem gente que, Isaías 40, 27, por que reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? Verso 47, 27. Por que reclamas? O capítulo 40 então começa com uma pergunta: por que reclamas? Por que reclamas? O povo estava murmurando, reclamando, acreditando que Deus havia esquecido deles. Meus irmãos, a murmuração não é apenas um desabafo. Não é. A murmuração é uma fé desviada. Você desloca a tua fé. Murmurar é crer mais no problema do que na promessa. Para de murmurar. Você atrapalha. Você demonstra a tua incredulidade na ação poderosa de Deus. Quando o Senhor diz: aquietai, aquietai e sabei que eu sou Deus, aí mandou ficar quieto. Aquieta-te. E você tem que dizer, como o salmista diz: quieta. O salmista vai: quieta minha alma. Fica quieta minha alma. Cala a boca. Mas a gente acha defeito em tudo, quer meter, acha que é tudo para si. Parece uma esponja de porcaria. E depois não quer ficar com depressão, com tristeza, com não sei o quê, somatizando um bocado de porcaria. Mas por quê? Porque é esponja de porcaria. E por que é esponja de porcaria? Porque a esponja não está cheia da palavra de Deus. Está faltando intimidade. Murmuração apaga o fogo, meus irmãos, da fé. Alimenta a frustração. Só tem frustração. Está difícil, pastor. Está difícil, pastor. A gente faz aquela perguntinha básica: tem lido a Bíblia? Sim, tem, assim. Tá, aquela conversa bem, aquela resposta bem animada. Claro, sim, pastor. Aquela cantiga. Tem orado? Tenho. Tem estado na presença. Israel murmurou, parou no deserto. Você vai parar no deserto por murmurar. E depois não reclama que é culpa de Deus. É você que é chato. É você que é chata. Você pensa e acha que é verdade. Reelabora, acha que é uma sabedoria tremenda e vomita os teus complexos, as tuas intuições, tuas elucubrações, que não tem nada a ver com voz profética de Deus. Josué e Caleb creram e avançaram na terra prometida. Deus não constrói promessas sobre murmurações. Deus não constrói promessas em cima de murmurações, mas sobre confiança. Por isso, o Espírito de Deus diz hoje: levanta a cabeça, saia da murmuração, avance a um novo tempo pela fé. Nós estamos indo para um novo tempo, estamos terminando o nosso tempo esse ano, estamos iniciando um novo tempo para o ano que vem. Ontem eu estava junto na célula do Agape+, e lá estávamos, e como que sonhando, porque é velho sonhar. E a gente sonhando. Não dá tempo muito de colocar a visão em prática. Só se for visão de 3 anos. Aí dá.
Mas nós estávamos lá como que sonha. Como que sonha. E vocês vão ver o nosso sonho se realizando. Nossos encontros aqui de sábado. E nós queremos, pastor Cláudio, quando tiver com 50, eu quero que o irmão, o nosso pastor, venha e fale assim, vocês são lindos. E aí vamos dizer assim, é verdade, você tem razão, nosso pastor. Nós queremos, como Ágape mais, no seu aniversário te honrar. Nós queremos nós somos os primeiros. Tá? Vamos ser os primeiros a dar o seu presente no aniversário. Nós como que sonham. Como que sonham. Nós queremos honrar o nosso pastor, por quê? Porque dai honra e recebe honra. Eu sou maluco de não fazer isso? Sem nenhum interesse, é claro. Só na obediência, na palavra. Então Deus não constrói promessas sobre murmuração, mas sobre a confiança. Por isso o Espírito diz hoje, levanta a cabeça. Quero então tratar sobre este tema, fé que nos faz voar alto, sobre 3 aspectos. A palavra que levanta, o sopro que sustenta e o voo da fé. Meus irmãos, Isaías 40, 3-5, diz, uma voz, 40, do verso 3-5, uma voz exclama. Eita, o Espírito toma a gente, glória a Deus. Estou parecendo pastor Cláudio. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplainados. E os terrenos acidentados se tornarão planos. Olha que coisa linda. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada. E juntos todos o verão. Pois é o Senhor quem fala. No livro de Mateus, meus irmãos, se cumpre. Mateus 3,3 diz, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Olha que coisa linda. E lá em Mateus, voz que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. João 1,14 vai dizer, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Gente, cheio de graça. Repete comigo, cheio de graça. Como que alguém cheio de graça pode andar murmurando? A murmuração leva a um nível de estresse a ponto de você fazer bobagem, falar bobagem. A murmuração tira você do eixo, tira você da palavra, isso é, tira você da graça. E o Senhor está cheio, dizendo, Ele está cheio de graça. A fé nasce, meus irmãos, quando nós ouvimos a voz. É isso mesmo? Uau, o tempo passou aqui. Preparai o caminho. Séculos depois, João Batista então proclamou esse texto. A fé começa quando a alma volta a ouvir, dizendo, sou eu. Quando a gente ouve, sou eu, não temas. O Senhor está dizendo, não temas. Pedro andando sobre as águas, 14:29 de Mateus, ele diz, não temas, vem,
E você começa a andar sobre as águas. E o Senhor começa a agir. Quando olhava para Cristo, andou sobre as ondas. E quando olhou para o vento, afundou. Para de olhar para os ventos. A fé o levantou. O medo o derrubou, o afundou. Então não tenha medo, o Senhor é contigo. Meus irmãos, não sei se vocês já leram a história de George Miller. Um evangelista alemão, britânico. Ele cuidou de 10.000 órfãos. Sem nunca pedir dinheiro para ninguém. Nunca, Paulo. Nunca, Renata. 10.000 pessoas, nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele confiou. O Deus provedor. Vocês já imaginou? Como Jesus, estava ele na frente de uma multidão para oferecer pão. E ele tinha pão e peixinhos lá. E Jesus alimentou aquela multidão. E aqui George Miller faz acontecer. Acredita. Ele fundou, sem dinheiro algum, 117 escolas de caridade. Educou, num processo de educação de 120.000 crianças. A sua estratégia de trabalhar consistia em orar por recursos, confiando que Deus proveria, e nunca pedir doações diretamente ou aceitar salário. Por 68 anos ele viveu isso. Ele dizia: a fé começa onde termina a visão humana. A fé começa quando termina a fé humana. Meus irmãos, a palavra que levanta também sopra. Cristo não só apenas nos fala, Ele sopra sobre nós o Espírito. E nos mantém firme, mesmo quando o vento é contrário. Segundo aspecto, o sopro sustenta. O sopro que sustenta. O Espírito Santo, Ele cuida de nós na fraqueza. Isaías, o verso 29, 40 a 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. É Ele que faz isso com você. É Ele. Aí no verso 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. O 31, mas os que esperam, olha aí o segredo, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. João 22, 20 e 22 diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sua igreja. A igreja foi soprada. As dificuldades dos ventos contrários faz com que a águia abra as suas asas e o vento contrário as impulsa a ir mais alto. Eu quero dizer que os ventos contrários são oportunidades que Deus nos dá para jejuar, para orar, se consagrar e voar mais alto. Não reclame das dificuldades, aproveite-as. Desculpem a expressão que eu vou falar, mas uma vez o Beto me ligou e disse: pai, a vida está uma merda. Ele estava lá no Rio, e lá um dia tiraram ele do jogo, alguma coisa aconteceu, ele ligou. Eu disse: filho, a única coisa que se faz com isso é adubo. Opa, essa foi boa, tchau.
Vai murmurar ou vai transformar em bênção? Porque é isso que diz a Bíblia, que Ele transforma toda maldição em bênção. E nenhuma seta forjada vai prosperar. Nenhuma seta forjada prospera. Nenhuma. Pode lançar. Todas elas vão se tornar em bênção, Cícero. Todas. É promessa. Pode lançar. Manda a brasa. Vai, Satanás. Manda a brasa. Porque o Senhor é conosco. Nenhuma seta maldita prevalecerá contra aqueles que confiam no Senhor. E assim será. Mente fixa no Pai. Capacete mesmo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É Ele que faz. É o Espírito Santo em nós, habitação. Eu sou a água da vida, você é a água da vida, você é luz, eu sou luz. E aonde você estiver, eu estiver, nós estaremos, nós somos sal. Aonde a gente estiver, a gente está salgando, está restaurando terras. Aonde nós estivermos, estamos derramando água cristalina que flui de dentro de nós. E as pessoas estão bebendo. Pode nos usar. Não murmure. Aquela pessoa só vem aqui para me usar. Não murmure, você é feito para isso. Você e eu fomos feitos para sermos usados. Pode beber da minha água aqui. Não é minha, não é própria. Pode usar o meu sal. Pode utilizar da minha luz, dos meus conhecimentos. Pastor, irmão, o que você acha disso? E você dá aquela direção e a pessoa, muito obrigado, foi tão bom conversar com você. Pode usar, porque você vai estar fazendo o que Deus está mandando. Cada orientação, cada ensino que você dá, é Deus usando aquela vida para fazer a vontade dEle. Amém ou não? Você entendeu o que eu quis dizer? Você dá a direção vem de Deus, a pessoa executa o quê? Vontade de Deus. Simples assim, pode usar. Elias no deserto, estava mal pra caramba, recebeu um bilhetinho e foi para a caverna. Jezabel queria matá-lo, depois de feito grandes obras, mas o Senhor foi lá, conversou com ele, e o Senhor deu pão para ele, e o Senhor deu um sopro de vida, e esse pão e esse sopro de vida fez ele andar. Fez andar muito. Ele andou muito. Quantos dias ele andou? 40 dias. Para quem estava mortinho lá dentro da caverna, desanimado, murmurando, ó dor, ó tristeza. Essa vocês, só eu lembro. Meus irmãos, um sobrevivente nazista disse: nunca há poço tão profundo que o amor de Deus não chega mais profundo ainda. Corrie ten Boom disse isso. Não há poço tão profundo que o amor de Deus não possa ir mais fundo. O vento que sustenta vem da palavra que o levantou. Cristo sopra seu Espírito Santo, que glorifica Cristo, e juntos fazem voar. Voar. O voo da fé, entrelaçado com Cristo, entrelaçado com o Espírito Santo. Verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, sobem como águias. E tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Veja, desprezando a vergonha. Quantas vezes você deixa de fazer por vergonha? Ele
desprezou a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Hebreus 12, 2. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. João 8, 3, 8. João 3, 8. O que quer dizer? O Espírito Santo está soprando e você não pode ter medo. Então, um pouco vergonha. Deixa Deus soprar. Ah, mas a sua opinião pouco interessa. Ouça a voz. Perceba o sopro. Ah, mas aquela pessoa é minha inimiga, é isso. Não é nada. Ela só está ali para você derramar o amor. Porque você tem amor para derramar. Ela só está ali porque você tem misericórdia para dar. Porque quem tem graça é você, e quem é sem graça é ela. Então você tem graça para dar. Então dê a sua graça. Vai mais fundo. Vai mais fundo. A palavra esperar significa entrelaçar-se. Isso é, eu coloquei aqui um exemplo, uma ideia de quando você mistura o açúcar na água, mexe. É essa ideia que o texto está dando. Esperar é quando você se mistura no Senhor, e você e o Senhor são a mesma coisa. Então esperar em Deus é entrelaçar-se nele, é estar nele, é unir-se à sua vontade. A sua vontade já não prevalece, e é quando você diz: não sou eu, não é o Senhor, não é o Senhor, mas tu, a sua glória. Não é o Senhor, mas é o Senhor. Que eu não viva, mas Cristo vive em mim. Essa é a fé que voa alto. A fé que se funde com Cristo, que se move no Espírito. Essa é a fé. Essa é a fé que a igreja precisa ter, conviver e andar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu dou o exemplo de Maria, mãe de Jesus, em Lucas 1,38. Ela diz: cumpra-se em mim a tua palavra. E ela esperou. Hudson Taylor, missionário na China, dizia: Deus não olha para homens grandes, mas para homens que creem em Deus grande, ou o grande Deus. Ele não olha para homens grandes, mas para homens que creem em um grande Deus. O voo da fé não é fuga da realidade. Não é. É domínio espiritual sobre ela. É quando você tem domínio. Esses milhares de cristãos morrendo pelo mundo, eles com a arma na cabeça: negue Cristo. Não posso. Não posso. Não posso. E recebem uma rajada. E por quê? Porque eles deram o voo da fé. Assim como Estevão sendo apedrejado, é o domínio espiritual sobre quem não crê. É o domínio. Você precisa ter domínio espiritual. É fruto do Espírito. Quem não crê, espada no deserto, escapa do deserto. Mas quem atravessa de cabeça erguida, sustentado pelo Espírito, é guiado por Cristo. Talvez você vá ouvir que está procrastinando, porque você está quieto, não está fazendo nada, está quieta, não está fazendo nada. O pau quebrando e você lá olhando. A coisa complicada e você olhando. E você está lá. Não vai fazer nada, não presta nada. Mas não vai fazer nada. Não recebi orientação nenhuma. Mas isso é um pecado. Não sei.
Não recebi direção. A coisa está caindo tudo do seu lado. Não recebi direção. Você está procrastinando. Não sei o nome que dá para isso. Mas uma coisa eu sei. Eu não ouvi nada. E não é a sua voz que eu vou ouvir. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E de repente o Senhor disse: levanta o acampamento, povo de Israel. E eles levantam o acampamento. E sai marchando. 2 dias andam, pode baixar o acampamento. Acabamos de montar. É Deus que dá a direção. Concluindo, Cristo sopra, o Espírito sustenta, a fé avança. A promessa de Isaías se cumpre em Jesus. Ele é a palavra que levanta e o Deus que sopra Espírito sobre os cansados. Novo tempo começa quando o crente para de murmurar e volta a crer. Meu irmão, para de murmurar em casa. Creia nisso, porque o Senhor está fazendo um convite. E esse convite é Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você quer parar de murmurar? Você quer o descanso? Eu te convido a vir aqui à frente e você renuncie toda a murmuração. Renuncie para viver no sopro do Espírito. Mas eu discordo. Descansa. Descansa. É a fé que nos faz voar. Eu te convido, se você quer entregar: Pai, eu preciso crescer nisso. Eu preciso deixar de roubar. Eu preciso deixar que as minhas murmurações interrompam o meu agir pela fé. Eu quero caminhar. Eu quero caminhar. Cristo é o verbo que chama. O Espírito é o vento que move. A fé é a asa que nos faz voar. Hoje, o Espírito Santo sopra novamente sobre esta casa, dizendo: avance para um novo tempo, levante a cabeça, ande pela fé. Isaías 40, 31. Isaías 40, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador. Hebreus 12, 2. Autor e consumador da fé. É nele, fica nele. Mas os que esperam no Senhor, vem e diga: eu vou esperar no Senhor. Experimenta viver esse sobrenatural. Hoje é dia de renovo. Hoje é esse tempo. Hoje é esse momento. Em nome de Jesus, venha viver esse momento, esse novo tempo. Em nome de Jesus, que essa congregação se ficar em pé. Você quer viver nesse novo tempo? Israel viveu murmurando o tempo todo. Israel assim viveu. E perdendo os benefícios, perdendo as bênçãos. Agora vem Isaías. E Isaías profetiza ao coração do povo e fala: virou a chave. Agora vem misericórdia. Agora vem a bênção. Agora vocês vão experimentar a minha glória, o meu poder estará sobre vocês. Peço a congregação a se colocar em pé. Não deixe ninguém murmurar perto de você. Não permita ninguém murmurar. Seja firme, meu irmão. Quero orar por você. Não, mas você não sabe como está a minha vida. Deixa eu orar por você. Mas deixa eu orar por você. Você não vai viver mais reclamando, lamentando pelos cantos. O Senhor quer mudar os seus lábios. O Senhor quer restaurar os seus lábios. Em nome de Jesus, vem para cá agora, porque o Senhor está restaurando os seus lábios. Ele vai tocar na sua boca. Ele vai tocar em você. Os seus lábios serão para a glória do Senhor. É hoje. É hoje. Se o Espírito Santo está falando com você, não fique. O Senhor está renovando sua mente, seu coração, para que você voe pela fé. Pai querido, eu quero te apresentar os meus irmãos que estão aqui à frente.
Peço os líderes que toquem neles, abençoe eles. Senhor, oh meu Deus, como a murmuração tem roubado a fé deles. O foco está mais no problema do que na solução, que é o Senhor. Mas agora, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, traz a solução. Mostra para eles, eu sou a sua solução. Mostra para eles, papai. Mostra para essa igreja, eu sou a solução. Não murmureis, eu sou a tua solução. Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua glória, a tua graça. Oh, papai, visita. O Senhor foi para a cruz. O Senhor andou pelo Gólgota, não murmurou. Os teus atos foram de glorificar. O Senhor foi em silêncio para a cruz. Como ovelha para o matadouro, o Senhor foi. Aleluia. Oh, xaralamá, chore, ralamá. O Senhor virou a chave de Israel. O Senhor virou aquela chave. E a chave chegou até Cristo. A promessa foi cumprida. Porque o Senhor é um Deus de promessa. E é um Deus que cumpre as promessas. Pai, abençoa. Em nome de Jesus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se há visitantes entre nós que estão nos visitando pela primeira vez. Levanta a mão só para eu identificar. Não há. Gente, vamos convidar as pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Amém? Traga seus amigos. E que domingo que vem seja um domingo de muitos visitantes aqui. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. 5 abraços. E não vale abraço da família.